Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Mais uma entrevista do século no ar. Estamos aqui com casa cheia, um tema super especial, que é o cinema e audiovisual no Espírito Santo. Vou só lembrar quem está sintonizando aí, né, primeira vez, curtir a página, né, no YouTube ou nas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, para você acompanhar. Dá também um comentário aí do que está achando dessa nossa temporada aí, falando de cultura. Agora chegamos no cinema, né? Falamos já de hip hop, de literatura, né? De políticas públicas. Então, apresentando aqui nossos convidados, temos Erli Vieira Júnior, que é cineasta, professor da UFES, é crítico de cinema também. A Leandra Moreira é produtora, representante do setor do audiovisual, né? No Conselho Estadual de Cultura. Adriano Monteiro, que também é realizador audiovisual e atual presidente da ABD Capixaba, Associação dos Documentaristas, Curta-Metragistas, né, aqui do Espírito Santo. Então vamos começando, eu sou o Vitor Taveira, acho que eu não me apresentei para quem está chegando. Falar aqui, começar pelo Erli, para a gente fazer a nossa primeira rodada, para falar um pouco desse panorama, né, digamos, histórico, né, da produção audiovisual capixaba e como a gente chegou até aqui, né, onde estamos. Vamos falar de um momento muito interessante que a gente vive, né? Agora tivemos uma interrupção aí com o governo Bolsonaro, né? De um processo que vinha de financiamento da cultura audiovisual. A gente sabe que precisa de bastante recurso, né? A produção audiovisual. Então a gente vinha avançando, tivemos, né? Vamos falar um pouco mais de políticas públicas mais para frente, mas a gente vem também formando uma geração, né? De novos cineastas, uma produção muito rica. Então vou deixar esse pequeno grande desafio aí para o Erli dar uma resumida aí, né, na produção que vem sendo feita no Espírito Santo até o panorama atual. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né, e pela oportunidade de falar. Bom, vou tentar ser bem resumido assim, né, mas trazendo algumas coisas, algumas pontuações que eu acho interessantes para a gente pensar. A partir disso também a gente poder olhar para o presente, né. Bom, a produção audiovisual no Brasil, ela surge praticamente junto com a invenção oficial do cinema, né? A gente começa a ter imagens sendo produzidas já no Rio de Janeiro, ainda no final do século XIX, nos últimos anos, 1898, se não me engano, é o ano que se faz o primeiro filme no Brasil, né? 3 anos depois dos Lumière, uns 5 anos depois dos filmes do Thomas Edison também. Então, digamos que o Brasil também teve acesso à novidade audiovisual simultaneamente a uma parte considerável do mundo, né? Aqui no Espírito Santo a gente teve esse acesso também quase simultâneo, mas como espectadores, né? A gente tem o cinema como uma novidade no começo do século XX, ele vingou bastante. Você tinha salas gigantescas, né? Teatros eram transformados em cinema, principalmente no centro de Vitória, que era o epicentro, né, da vida aqui na Grande Vitória. Mas produção mesmo, a gente só vai ter uns 30 anos depois. E não na Grande Vitória, né? Essa eu já acho que é um ponto que eu acho interessante. Eu gosto de pensar sempre assim, que essas situações, né, que marcam uma história, um caminho não tão em linha reta assim, sinuoso com seus desvios, ele também é um aprendizado até pra gente entender das nossas diferenças mesmo, né? E problematizar algumas outras, muitas até, que a gente tem. Porque, né? Então, a primeira experiência audiovisual aqui no Espírito Santo é do Ludovico Persiti, que ele era um inventor, né, e também um projecionista na cidade de Castelo, né? Era uma época também em que o sul do estado era bem mais economicamente desenvolvido, até por conta do café, da proximidade com o Rio de Janeiro, do que a capital, né? Então ele inventa um equipamento que é o aparelho Guarani, né? Que ele filmava, revelava, projetava e ainda marcava o tempo da revelação dos filmes, né? Então, essa é a primeira experiência audiovisual, é a primeira pessoa a concretizar o desejo de fazer filmes aqui. Ele chegou a rodar, inclusive, um faroeste. Não chegou aos nossos dias. A gente tem algumas cenas dele num documentário que foi feito nos anos 70 pelo Alex Vianney. E o que chegou dele pra gente, que inclusive só chegou no começo do século XXI,
Dá pra gente entender como também a nossa história é de apagamentos e esquecimentos, né? E só em 2004 que começou a ser restaurado, né? Volta de 2003, 2005 foram restaurados. São filmes de família, né? Do Ludovico, registrando uma viagem, né? Indo da cidade dele até o litoral. Bom, tivemos esse momento do Ludovico, né? Então, supostamente, ele fez também a primeira obra ficcional, autoral aqui do Espírito Santo. E a gente vai pular para ter produção audiovisual de novo, constante aqui. Aliás, constante ainda não, porque constante a gente só vai ter no século XXI, né? A partir do final dos anos 90 a gente pode ter algo. A gente vai ter um ciclo nos anos 60, né? De jovens realizadores, empolgados não só com o cinema novo, mas com os festivais de cinema amador, né? Como o Toninho Neves, o Ramon Alvarado. Então essa galera, que também era uma galera que já vinha do teatro, da literatura, do jornalismo, né, da crítica, no momento de uma efervescência, porque, né, nos anos 60 a gente tem uma virada aqui no Espírito Santo, que você tem a fundação da universidade nos anos 50, começa a manter, pelo menos os jovens da classe média das elites, no próprio estado, para concluir os estudos, né, que geralmente eles iam para outras cidades e muitas vezes ficavam por lá. E aí você começa a ter uma efervescência cultural, né, naquele momento. Então, alguns filmes de curta-metragem, silenciosos, eles chegaram a ser feitos, né, e concorriam aos festivais como o Festival de Cinema Amador que o JB e a Mesbla bancavam, mas também pouca dessa produção chegou aos nossos dias. Ser mais exato, o que a gente tem é o filme do Tadeu Teixeira, o Ponto e Vírgula, na verdade uma junção dos dois filmes que ele fez, um em 69 e um em 71, e o Caput do Paulo Torre. Né? Essas são as obras dessa geração, em torno de uns 15... e um documentário do Ramon Alvarado, que foi resgatado há pouquíssimo tempo atrás, que seria o primeiro filme em cores feito aqui no Espírito Santo, que era o Registro da Cirurgia do Coração. Entre o Ludovico e essa galera, a gente teve até uma produção de documentários institucionais, bancados pelo governo, ou federal, né, que vinha o Ministério da Agricultura, que a parte de turismo era dentro do Ministério da Agricultura, ou da indústria, tem um documentário que registra a escola técnica daqui, e cinejornais que foram produzidos, principalmente no governo João Santos Neves. Na década de 70, a produção de cinema aqui, ao invés, começa até pela diferença em termos de variedade, diversidade de paisagens, a própria logística do estado, os custos poderem ser mais baixos e tal, ele começa a atrair o interesse de várias produções de longa-metragem brasileiras. Os anos 70 é uma época em que a indústria cinematográfica brasileira realmente existiu. Né? Então se fazia filme de todo tipo. Então até os Trapalhões rodaram o seu primeiro filme, um dos seus primeiros filmes aqui. Né? Chegou a ser rodada uma encenação da Vida de Cristo, que inclusive está na íntegra no YouTube, né? Com a Fernanda Montenegro fazendo uma ponta. A gente teve essa produção, mas majoritariamente ela não era capixaba. Eram obras de outros lugares. Quando muito, à exceção dessa Vida de Cristo, que o roteiro era do próprio encenador, né, o José Regatieri, que fazia o alto da Paixão de Cristo lá em São Roque do Canaã, quase sempre eram obras que vinham para cá, que às vezes colocavam os atores aqui como figurantes, né, tem pouquíssimos papéis de algum destaque. A gente pode talvez aqui citar o Paraíso no Inferno de Joel Barcelos, com um ator do cinema novo nascido no Espírito Santo, que retornou para rodar um filme aqui, mas é um filme também super underground, não circulou muito. É um filme que, inclusive, não tem cópia restaurada dele. Então é um filme que difícil de se ver, porque, né, não tem uma... Viram filmes invisíveis, né? E a produção audiovisual mesmo aqui vai se fincar quando você tem as emissoras de TV. Então, antes de chegada da Gazeta, começa a bancar alguns documentários, né, do departamento de jornalismo dela, e aí você tem os documentários do Hamilton de Almeida. Na mesma virados anos 70 para os 80, que é também a época em que Orlando Bonfim chega para cá para mapear uma série de manifestações tradicionais do Espírito Santo, até dentro da própria militância do Orlando. Ele chega para falar da imigração italiana e começa a fazer curtas sobre desastre ecológico de Itaúnas, as questões do Augusto Ruschi, resgate do Ticumbi, das paneleiras, vários outros aspectos, né? E isso no final dos anos 70, começo dos anos 80. E a TVE, que é uma história, inclusive, pouquíssimo contada, porque, né,
durante muito tempo se contou a história somente pensando nos filmes em película, não se pensando, por exemplo, que a gente sempre tem uma rica produção de documentários. E aí também a gente começa a questionar umas coisas, porque se a gente fosse pensar só na película, as mulheres só começariam a filmar nos anos 90 aqui. Ainda assim, esporadicamente. Realizadores negros e realizadoras negras só começariam a filmar, né, tirando o Gelson Santana em 1990, no século XXI. E quando o vídeo foi um momento de uma grande democratização, quer dizer, grande não, Mas uma boa democratização, porque ainda assim a gente vai ver que ou para você produzir nos anos 80, ou você tinha que estar vinculado a uma emissora de TV, aí você tem um núcleo de jornalistas, muitas mulheres, algumas mulheres, né, que realizaram vários documentários aqui no Espírito Santo. Dá pra gente repensar, né, ir atrás desse material e repensar essa história do audiovisual, pensando essa participação feminina, né, como a Tida Barbarioli, por exemplo. Tem a Valentina Kupinova, que fazia trabalhos independentes. E também vinculada à universidade, a partir dos anos 80, principalmente com a chegada do VHS, que você tem uma produção de vídeo experimental e de vídeo documentário. E uma produção estudantil. Né? E aí sim a gente começa a ter uma diversidade de sujeitos por trás da... Quem são os realizadores capixabas? Né? Você começa a ter mais mulheres, mais pessoas negras e pardas. Né? Então você tem vários nomes ainda nos anos 90 que estavam realizando, por exemplo, da geração de videoarte, a maioria dos realizadores ou eram mulheres ou eram pessoas LGBTs, em sua maioria. Inclusive, é onde finalmente a gente vai ter uma produção LGBT. Né? Além, eu citei aqui o Gelson Santana, né, em 1990, e no final dos anos 90 você tem a Luciana Gama, que depois foi repórter televisiva e tal, como uma das primeiras realizadoras negras aqui no Espírito Santo. Né? E ainda assim, demorou muito tempo, ou seja, praticamente na última década, para a gente ter uma representatividade maior disso. Para a fatia desse bolo começar a ser cortada e que as pessoas também não fossem só vinculadas à universidade. Enquanto eram estudantes, né, porque também muita gente produziu coisa enquanto era estudante e depois não tinha mais acesso aos meios audiovisuais. Equipamentos, né? No século XXI, com o digital, barateou esse custo razoavelmente. Permitiu também que as pessoas começassem a ter formação audiovisual fora da universidade. Muitos projetos sociais, mantidos por ONGs, inclusive em periferia. Então a gente começa a ter uma história... A própria escola técnica em Vila Velha. Exatamente, né? O Vasco Coutinho, que já chega quase nos anos 2010. Aí a gente começa a ter uma história diferente ali. Uma história com um audiovisual um pouco mais com a cara do povo capixaba. A UFES com o curso que já começa, se não me engano, ou praticamente no início da política de cotas também. Né? Exatamente. Isso permite porque a política de cotas de 2009... de outros sujeitos, né? E não uma universidade que sempre foi bem elitizada. Mas você começa a ter uma sistematização exatamente quando você começa a ter a formação. A partir do momento que você tem um curso de audiovisual no Estado federal, um curso público, que é a universidade, que a gente só vai ter esse curso quando começa o curso na UFES. 2010. Então, a primeira década do primeira século turma XXI formou, ainda não tinha essa Com formação. Reúne, né? Exatamente, com o Reúne que eu acho que é e bom com a política de pontuar, cotas. né? Aí você vai ter uma formação, porque a gente briga muito, né, Adriano, por essa questão da formação. Quando você começa a formar as pessoas, você começa a ter uma produção. Hoje a gente tem uma produção maior, porque você consegue, inclusive, mapear quando um menino hoje quer aprender, ele vai lá e faz seu vídeo no celular. Mas se ele gostou, achou legal e quer aprender a fazer uma produção audiovisual, ele tem onde estudar. E não é só na Universidade Federal, ele tem escolas técnicas, ele tem cursos livres, eles têm coletivo. Até no YouTube, se você for lá e digitar curso, você vai ter altos lives e coisas com produção, que você tem dica, que você tem... Essa formação ajuda, né? Em lugares que são acessíveis, né? Porque a gente até já chegou a ter, antes do curso de cinema da UFES, um curso de rádio e TV na FAESA, mas é uma faculdade que também, assim, foi importante, formou um monte de bons realizadores, mas as pessoas... Né, tinha a barreira da mensalidade, então nem todo mundo pode pagar a universidade. Né? Muita gente não consegue chegar
ao final do ensino médio para poder prestar um Enem, né? Imagina quantas das pessoas podem bancar um curso superior, né? A mensalidade do curso superior. Então é muito importante. E é o que você está falando. Aí você fala do Gelson nos anos 90. Nos anos 90, você teve um polo de cinema no Espírito Santo. O único filme feito por um capixaba deste polo, que é o filme do Gelson, o Gelson estava fazendo cinema na UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Então, ele tinha acesso a recursos, ele tinha equipamentos para ele fazer uma produção audiovisual de fato. Era cinema ainda na época, e aí a gente tem esse filme. Todos os Inclusive, outros... muita gente da comunicação, que era, no caso, jornalismo e publicidade, entrou, né? Tinha algum acesso, mas ainda não estudava o cinema mais a fundo. Não, Estudava a audiovisual, primeira geração que o Erli alguns momentos. coloca aí no século XXI, ela vem da Universidade de Jornalismo, de publicidade, Artes, alguns, de artes, eu acho. até de Social. direito. Exatamente. Mas não Vou é... só aproveitar aqui para mostrar também o livro aqui do Erli. Esse livro conta um pouco da história, né? O Rasuras, 40 anos de vídeo experimental, né? Conta especificamente dessa parte. A ideia é justamente problematizar, porque a gente pensa uma história, aspas, oficial, que só vai falar das películas, ou quando chega no digital falar só da ficção e do documentário, a gente silencia várias outras questões que são muito importantes, é o que eu falei. Quando a gente lança os olhos para outros processos, a gente começa a ver uma participação maior, uma presença maior de mulheres, de pessoas negras, de LGBTs, de pessoas de outras regiões e outras... Sim, do Espírito Santo também, porque a ainda... produção aqui ainda é muito concentrada. Muito né? concentrada na capital. Tivemos alguns momentos em que tivemos marcos interessantes no interior, né? Uma galera produzindo cachoeiro, mas não, hoje, por exemplo, não com a mesma intensidade que já tivemos. A gente teve, nos anos 2000, 2010 tinha, né? A gente tinha um núcleo que fazia, em Santa Maria de Etibá, que rodava os filmes em Pomerano. Para a própria comunidade, né? Que é o núcleo do Martin Bolt. Né? Então, tipo... E aí, se a gente fosse pensar apenas no cinema que vai para os festivais, a gente ignora toda essa produção. E quando você fala no VHS, é incrível. Nós fizemos disciplina de cinema na UFES, dentro do curso de publicidade, e a produção era feita em VHS. O seu Manuelzinho é um caso emblemático, né? Lá o seu Manuelzinho já é do século XXI, sabe? Produzindo. E se você olhar o que o Erli falou, a nossa história começa em Castelo. Exato. Sabe? A gente tem cinema no interior. Hoje o Diego Zon está em Alegre, fazendo longa, ganhando edital nacional para fazer Agora, Já passou com um filme na competitiva de Berlim. Não né? Essa questão da diversidade, ela é muito presente no debate nacional, né? E até internacional, fruto desses tempos, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouco como é que está esse processo aqui, né? De participação desses novos atores, passar bola aqui para Adriano, para ele falar que ele também participa, né? Do coletivo Dambala, quer dizer, esse movimento do cinema negro. Conta pra gente um pouco como é que você está enxergando, né? Essa participação, porque também a gente está falando não só da inclusão de pessoas mais diversas, mas de olhares diferentes, narrativas diferentes, né, de formas diferentes de conduzir essa linguagem. Isso que é o enriquecedor, eu acho, né, para o cinema. Claro, claro. Inclusive, eu vou voltar um pouquinho na fala do Erli. Quase falei professor. Quando ele traz essa perspectiva do vídeo nos anos 90 ali, né? Porque eu venho pesquisando, né? Eu tenho uma pesquisa sobre cinema negro e eu venho pesquisando esse cinema negro também capixaba e eu encontro uma produção da Vera Viana, da TVE, que tem uma história artística aqui, né, que foi uma das pioneiras. Ela vem do teatro, tem uma história muito importante no teatro, foi uma pessoa fundamental para a criação da Fafi, ali no início dos anos 90, e eu encontrei uma produção dela sobre 100 anos da pseudo-abolição, né, que é um filme dela sobre momentos de uma raça, lá na TVE, nos arquivos da TVE. Então ela tem esse filme. Ai, que coisa linda. Então, como você vê a importância dos arquivos que foi e da preservado restauração. por causa da TV. E eu consegui, né, tá digitalizado, consegui esse arquivo desse filme.
De alteração, né, Adriano? Desse olhar, que eu acho que isso que ele falou. Você deixar de enxergar ser produção audiovisual, ser só cinema, película, que chega a uma tela, e você entender a produção audiovisual de um sentido mais amplo. Exatamente. Aí você encontra, você abrange TV, você abrange produção caseira, cinema de família. Eu acho lindo essa ideia do cinema de família. E aí, mesmo película, Super 8, por exemplo, não vai para tela de cinema. Você vai encontrar muita coisa de Super 8 que a gente não tem acesso. Desculpa, Adriano, mas é só porque eu acho que isso amplia mesmo o nosso olhar. Sim. E aí, voltando, de fato, assim, a sua pergunta e sendo um pouco mais objetivo, eu acho que essa penetração desses novos atores, ela vai acontecer de fato a partir dos anos 2000 com as políticas inclusivas de cotas nas universidades, assim. Eu acho que é resultado que vem de uma luta histórica do movimento negro. Eu acho que vale... Não é só a política para o cinema que vai interferir no cinema. Não, né? A política social ela vai não, desencadear. Né? Isso, é um conjunto de lutas, de pressão, assim. E eu acho que, enfim, eu pude perceber isso analisando, enfim, meu processo de pesquisa do mestrado. Eu acho que aprofundou um pouco esse olhar nesse sentido que, enfim, são confluências de pressão e poder, e assim, que não é só incentivo financeiro em si, porque são diversos agentes que estão nessa quebra de braços, assim. E aí isso vai resultar no fim, né, nessa obra que a gente acabou de mencionar no início da conversa, por exemplo, da Roger Gill, tá indo lá para Roterdã, por exemplo, lançando o seu filme lá. Então, assim, até ela chegar lá, então... Estudante da UF, né? Estudante Estudou da... E é o segundo filme, o filme de... Bardot. De Bardot. Bardot também foi. Bardot também sabe? foi. Então a gente tá meio Bardot foi de novo esse ano, inclusive. tá indo porque ele faz parte dessa equipe. Dois filmes que vão Roger. estrear em breve nos maiores festivais, só para contextualizar, né, Roterdã, um dos mais importantes Um da dos Europa. 5 maiores do planeta. Não, o do Bardot já tinha ido, tem uns Foi o 2 segundo- anos, foi o foi antes segundo da filme. pandemia. Exatamente, foi 2020, né, E agora Inabitáveis, tá indo... o novo filme dele. É muito bom. Então isso é muito bacana, como também a Castiel também, que tem produzido bastante e já tem um nome já consolidado no audiovisual Castiel brasileiro. Vitorino, né? Para quem está Isso. ouvindo aí, quiser procurar. Que é nosso colega lá de UFS, conheci, assim, trabalhou no Guri, no meu filme, assim. Então a gente vê esse resultado dessa digamos, dessa luta, desse processo de luta que eu ressalto mais uma vez, que é a luta que vem dos movimentos negros, que chega da importância dessa política pública, que é a inserção desses jovens, que vai demonstrar ali o seu potencial e que vai resultar nessas obras, enfim, assim, nessa diversidade de gênero, de raça, sexualidade, e que vai mostrar novos olhares, novas perspectivas de mundo, novas narrativas, e que vai mostrar um outro cinema, assim. E eu acho que o Espírito Santo tem demonstrado, assim, nos últimos anos, trouxe aqui os últimos 2 exemplares da BD, que eu acho que demonstra, que eu acho que resume um pouco dessa consolidação do cinema nos últimos anos, do cinema capixaba dos últimos anos. Assim. Que é a revista Milímetros, né? Que é produzida pela BD. Está inclusive online disponível, né? Está online, está online. Jogar e só googlar, jogar. a gente bota aí na descrição Entra também. no site da BD Revista e acha, Milímetros, sim. a BD capixaba. Isso. Esteticamente é muito bonita também. Ela é sempre linda. E o material é super bacana. Super lindo. bacana. O conteúdo serve de pesquisa para todo mundo. Muito bom.
E assim, algo mais vocês querem falar sobre isso? Eu queria entrar num outro tema. Entra, senão a gente fica aqui. História Que é o tem muita coisa pra financiamento, falar. né? Assim como eu falei, é custoso produzir, exige, né, grandes equipes, não é só pegar. Existe também a produção, né? É possível fazer uma produção, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas assim, a produção audiovisual exige geralmente toda uma equipe, né? Para você ter, né, uma qualidade e tal. E a gente, né, entra que a política pública é fundamental, não só no Brasil, né? Por exemplo, em toda a América Latina, os grandes filmes, né, têm esse Até fomento, na né? Europa. Você não As faz grandes filme indústrias na na França sem Europa, ter exato, fomento. enfim. Os Nos Estados Unidos também, né? É, mas lá é uma Hollywood indústria, tem aquela ideia da então indústria, assim. você tem um conceito, mas o que eu tô falando, o governo investe em Investe, cinema exato, investe de de uma outras forma maneiras. de fomento. O modelo norte-americano é outro, assim. Porque, Mas tem a mão mas do é governo. outro, mas eles Tem a consideram, mão. claro que tem a mão de todo mundo, mas Sim. é uma indústria de fato. Eles avançaram nesse sentido de entender a importância. E também a colocação dos filmes e a geração da receita que se dá para o cinema americano, ela se dá por uma série de fatores de um imperialismo, né? De umas estratégias que colocam os filmes deles, né, em certos lugares. Mas, assim, isso é outro debate. Acho que... se tem pra produção. Que inclusive influenciou na própria legislação de Não outros é? países, né? Porque vamos lembrar aqui que até bem pouco tempo atrás a gente tinha uma medida que inclusive, né, os liberais acham maravilhosa e a gente acha desesperadora, porque é ter uma reserva de mercado mesmo, Exato. né? E quando o Collor assumiu, um dos primeiros atos dele, além da história da Embrafilme, né, isso foi assim, com a presença do então presidente da Motion Pictures Association no Brasil. Isso não é uma vozes da minha cabeça. Isso está registrado, vários livros pesquisaram isso. E mais recentemente, quando a gente teve a quebra no limite de salas que o filme poderia estar em cartaz, porque, gente, por mais maravilhoso que seja um Avatar... No Bolsonaro, né? No governo Bolsonaro. Assim, eu acho realmente Avatar 2 é incrível e tal. Foi o Vingadores que pegou 98% da sala de cinemas e tava o filme aquela atriz estava bombando, não sei o que, Guimarães. Da Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães estava com 5 milhões já de espectadores no Brasil na época, estava em cartaz, foi interrompido o lançamento de Vingadores. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro tem que sair de cartaz no auge para entrar o filme dos Vingadores. Né? A mesma coisa que eu falo, por mais que eu ache Avatar maravilhoso, mas é assustador você entrar em vários multiplexes pelo país inteiro e só ter Vingadores. Aí você tem uma única sala lá que tem todos os outros filmes misturados. Às vezes tem um brasileiro, mas tipo, um filme em cada sessão dos outros lançamentos gringos, inclusive. E aí, tipo, aonde a gente vai colocar nossos filmes? E outra coisa, meu sonho é que voltasse a lei do curta, né? Que obrigava que nos longa-metragens se exibisse um curta nacional, né? E aí, enfim, houve pressão para derrubar essa lei. Mas, pô, imagina, você vai ver um longa, você ganha um curta para assistir, né? Ganha um filme nacional para assistir, que era uma janela, enfim. Mas, assim, falando da produção, eu falei um pouco disso, da questão das políticas. Como é que estão essas políticas hoje no Estado, né? Porque a gente agora... No plano nacional, a gente tem a reconstrução da Ancine, né, que foi destruída no governo Bolsonaro, realmente os preços foram paralisados, que era uma perspectiva de dar um gás com o fundo setorial, né, do audiovisual, que ele distribui, distribui um pouco o recurso para não ficar concentrado só no Rio e São Paulo, né. Então, é uma perspectiva que se abriu e tal. Então, eu queria comentar um pouco de como é que vocês veem o atual cenário, né, das políticas, o que ainda são desafios, o que a gente avançou. A gente entender um pouco, a nível estadual e federal, porque eu acho que é até difícil a gente pensar isso de uma maneira separada, né? A nível estadual, parece até que a gente está com um cenário mais positivo. Hoje a gente tem uma lei de incentivo à cultura, a LIC. O edital da Secult está aberto e aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano. Na verdade, o do ano passado está acontecendo agora. É isso? Esse que está aberto é o 2022. O 2021 aconteceu em 2022. A gente ainda está com um bug nessa história, mas ele existe. Aconteceu regular, durante a né? pandemia e está acontecendo esse ano
a chamada para o edital que é do ano passado, que é o 2022. Para o audiovisual especificamente, assim, a gente não houve aumento, embora o governo, quando anunciou um aumento no orçamento do então, eu estava fazendo o meu cenário. A gente tem a LIC, a gente tem o edital Secult, a Lei Rubem Braga abriu, que é a Lei Municipal de Vitória. Existem leis municipais em alguns municípios, Vila Velha tem uma lei, a Serra tem uma lei, acho que Cariacica também tem. Com o cenário do fundo a fundo, alguns municípios tiveram que se organizar. Paulo Gustavo aconteceu e, pelo visto, vai voltar agora. Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc, né, que é federal. Desculpa, Paulo Gustavo ainda não aconteceu, né? Ela foi aprovada. Aldir Blanc já aconteceu e está vindo de novo, está sendo formatada. Então, se você olhar no lápis, na pontinha ali escritinho, a gente tem várias formas de fomento, beleza? Aí, Adriana, aí é que entra essa conversa. O edital da Secult está defasado, tem... sei lá. Desde o início, praticamente, os valores são iguais. Os realizadores... Não, que a gente está falando de um mercado crescente, né? De uma produção... Os realizadores já deixaram de enviar novas sugestões e de fazer a divisão dos editais. A nossa solicitação é aumenta o recurso, aumenta o recurso. Vou dar exemplo único. Longa-metragem. Nós brigamos por anos para que a gente aumentasse o valor, para a gente chegar no mínimo de baixo orçamento, que à época era R$1 milhão, e hoje o nosso edital de longa é 900 mil. Vergonha para o Brasil inteiro, porque em nenhum lugar baixo orçamento é menos de 2,5 milhões. E a gente tem 900 mil para um longa. Então, defasagem, nossa, por isso que eu quis fazer a lista, porque na prática, na teoria, quando você olha, a gente tem um cenário de fomento. Existem vários mecanismos para você inscrever o seu projeto e conseguir. Agora, isso é real? Por isso, Drica, eu te interrompi um pouquinho. Não, sim, é porque eu só ia salientar isso, assim, que quando foi lançado, foi dito que houve um aumento no orçamento do Fucultura. Foi feito um aumento, mas esse aumento, no aumento não veio para o setor do audiovisual. Tem assim, a própria questão da inflação, né? Esse aumento do recurso, mas ele não houve. Então, assim, a gente está com um edital de documentário de 50 mil já quase 7 anos. A gente perdeu um edital de longa documentário, a gente passou a ter um de telefilme, que é 1/3 do valor do que era o de longa documentário. O curta de animação ficou misturado com ficção, então a gente não tem mais curta de animação sozinho. Aí quando você monta uma comissão para avaliar o edital, você monta a mesma comissão que avalia documentário, que avalia ficção e que avalia animação. Como é que você monta uma comissão de seleção que tem esse expertise para avaliar todos os projetos audiovisuais do mesmo jeito? Sabe? Então... a gente cresceu muito para achar que isso é bonito. E tem aquela questão, uma questão que eu acho que também que cabe aqui talvez contar rapidamente, aquela coisa vamos dizer assim, má sorte, né? Que em 2018 fizemos um longo debate sobre a questão do convênio, né, do arranjo regional. Convênio nacional, né? Com a Cine, junto com a FSA, só que não contávamos com a eleição do Bolsonaro, que foi né, e mesmo aprovando, a gente conseguiu esse convênio, só que no ano seguinte aconteceu isso, assim, né? Já veio o desmonte da Ancine. E aí os vencedores foram conseguir receber esse recurso o ano passado. Gente, se eu não me engano, era cada R$1 que o Estado colocava, o federal dava 3 ou 4. A gente conseguiu coletivamente fazer esse arranjo muito positivo no Espírito Santo. Isso. Nós viramos modelo e referência para vários lugares. Praticamente quadruplicou o número de filmes contemplados. Fazer, que é uma coisa que depois o Adriano vai até complementar. A gente conseguiu colocar os projetos de menor recurso, realização de curta, desenvolvimento, cineclube, tudo com recurso da Secult,
Criar um setorial, E inclusive. os projetos maiores, tipo produção de longa, série, núcleo criativo, com o dinheiro da Ancine. Então, mesmo O da com Secult saiu essa e o da demora, Ancine ficou travado. porque o da Ancine só entraria depois que a Secult repassasse. Então, a gente conseguiu que o dinheiro dos curtas, que os cineclubes, que tudo fosse realizado com o recurso da Secult, e os outros projetos que envolviam CNPJ e produtoras maiores, entraria o recurso da Secult. Levou, em média, 2 anos para o recurso da Secult, da Ancine entrar, e aí, de forma nenhuma defendendo nenhum governo predador, a Ancine demorava de repassar esse recurso mesmo antes. Então, não vamos achar também que o cenário era lindo. A gente já vinha de um cenário ruim. Gente que ganhou edital da Ancine anos antes, que não foi dentro do arranjo, recebeu depois. Então, levava 1 ano e meio. Levava 2 isso aí anos. até aquela questão, os preços. Porque na verdade durou quase 3 o tempo de espera. Mas ainda assim, o pulo do gato que a gente esperava, que era... a aposta era essa, vai quadruplicar o número de filmes, então vamos ter um número grande, vamos aparecer no cenário no nacional. cenário nacional. Não aconteceu, porque... E a ideia era renovar, anualmente. A chave era essa, era a questão de ser anualmente. E eu tenho a impressão que Esperava havia isso, e não essa... aconteceu, porque Bolsonaro havia a sensação de que estávamos prontos, Sim. eu acredito, do setor, sim. né? Temos produção para isso, temos Temos. qualidade, Aí a temos gente ganhou. quantidade. E o que acontece? Hoje saiu o resultado de apoio da Ancine para novos realizadores, a chamada pública de novos realizadores. Acho que foram 519 projetos. Um é do Espírito Santo, que é o do Diego Zon. Ou seja, aí isso porque tem impulsionamento para regionalização. Sim. Então, a gente entra com Minas, Espírito Santo, dá um para o Espírito Santo, tá ótimo, né? Não é dar. Eu honestamente, eu sou produtora, trabalho com produção audiovisual há mais de 20 anos nesse estado, e eu fico muito revoltada quando eu ouço alguém dizer que a gente não sabe escrever projetos. Isso não é verdade. A gente escreve, sim, bons projetos. Tem gente que não sabe, assim como tem gente que não sabe em qualquer lugar do mundo. As pessoas aprendem a fazer projetos fazendo. Só tem um jeito. Eu já fui no coletivo do Adriano conversar com os meninos. Faz, escreve. Você tem que ir entrando nos editais e descobrindo como é. Cada edital muda. Só que a gente escreve bons projetos. Mas qual é a imagem do Espírito Santo no cenário audiovisual no Brasil? Como é que essas bancas, essas seleções enxergam o Espírito Santo? Sabe, a nossa produção é uma produção pequena. Quando você entra numa competição com Minas, por exemplo. Você vai olhar o número de projetos de Minas aprovados e o número nosso, é absurdo. E não é porque a gente não escreve bons projetos, é porque a gente não tem uma referência. A gente não é um lugar que produz com uma quantidade suficiente para a gente ter uma imagem. Eu tô buscando mesmo essa discussão. Eu acho que é aí que a gente chega num ponto importante, que é esse gargalo. Porque o que acontece? A gente começou aqui falando dos benefícios que vieram graças ao aumento da formação, das oportunidades de formação. Então, o Espírito Santo recebeu um número grande de realizadores que conseguiram fazer primeiro, às vezes o segundo curta. E muitas das pessoas não só nem chegaram ao longa, como não chegam nem a continuar a fazer curtas, porque o número de vagas disponíveis é muito pouco. Você vai para o edital que passam 6, 8 curtas. Pensa, se a cada... E nos últimos 10 anos, a quantidade de pessoas que teve excelentes estreias e filmes que percorreram muito, né? Festivais e tal, é muito maior do que isso. É 10, 15... Então a concorrência vira uma concorrência de 10 para 1. Não tô falando quando a gente animação. Ou mais, 10 ou 20 para 1. A animação, a última concorrência que era só animação, foi 11 para 1. Sabe? Então, olha a gente tem muitos projetos tinha. Aprovados. Quer dizer, não é que os projetos não foram bons para passar. Eles passaram, porém não há recurso para eles. Não há recurso. Exatamente. Eles ficam uma longa lista de suplências, né? É ali que tem que... É nessa tecla que tem que ser batida. Como que vai se diminuir essa fila da suplência? Porque o suplente, ele não é um trabalho ruim, é um trabalho bom que não tinha vaga. Não tinha recurso. De onde vai vir esse recurso? Os poucos que passam, a gente está
vou voltar a essa tecla de novo, a gente está com um valor defasado. Defasado. Porque Defasado. são valores que são iguais desde o início dos editais, lá para 2009, quando surgiu a Fucultura, e em alguns casos até Diminuiu. diminuiu. Aham. Né? E sem contar que a gente tem preços aqui que são menores do que o que se passava na Lei Rubem Braga nos anos 2000, por mais que se usasse película, etc., que era caro, os custos de laboratório, mas diminuiu esse custo de laboratório, mas também, por outro lado, a gente tem que pensar que você movimenta um número muito grande de profissionais por cada produto audiovisual. Porque, às vezes, né, a pessoa que está ouvindo a gente falando, pensa, pô, mas 900 mil é muito dinheiro, porque são umas 3 áreas dos editais cobertas com o que se dá para um longa. Mas quantas pessoas estão diretamente ligadas a uma equipe de longa? Quanto tempo se demora produzindo um longa? E a No fim repercussão das em cadeia, contas, né, os salários não são diferentes dos salários dos curtas. Eles só são quantificados um pouco e às vezes até fecha o pacotão. Então as pessoas ficam muitos meses envolvidas. No caso de quem dirige, você fica 1, 2 anos, Sim. né, no mínimo, né? Eu tô finalizando um longa-metragem que eu estou há 3 anos direto, né, com pequenas paradas, né? E aí a gente para pensar, né, quem remunera as pessoas que vivem exclusivamente do audiovisual, né? Que vão parar suas vidas para realizar esses trabalhos. Né? E aí quando você bota na ponta do lápis, que você vai ver, os valores são altos porque os custos são altos. Mas o benefício que se tem, que se move essa economia, já foi provado, tem mais de 20 anos que a gente já está provando isso, e ainda hoje a gente tem que usar esse argumento de dizer, quando mexe com turismo, quando mexe com o movimento de outros setores do comércio, alimentação, transporte, etc. Eu ia te falar isso. Imagina, para um curta, hoje, no mínimo, 30 pessoas são envolvidas na produção de um curta, por mais baixo orçamento que seja. E nessa equipe que eu estou simulando aqui, enxutíssima, técnicos profissionais do audiovisual, eu vou ter 10, 12. Eu vou ter motorista, eu vou ter segurança, eu vou ter costureira, eu vou ter cozinheira, eu vou ter tanta gente que é envolvida nessa etapa, que não é necessariamente um profissional de dentro do audiovisual único, exclusivamente, fora a transversalidade. A gente tem músico, a gente tem ator, a gente tem figurinista, cenógrafo. Então, sim, quando você olha e fala, nossa, ela está reclamando porque 900 mil é pouco para um longa. Gente, olha os valores que estão sendo aplicados fora do Espírito Santo e 2,5 milhões é pouco. Então, a gente está muito abaixo do que é baixo orçamento. E não é porque ninguém está ganhando muito dinheiro e ficando rico fazendo audiovisual. Né? Mas não existe. Muito pelo contrário, é o que o Erli está falando. Você vai dedicar 2, 3 anos, quando pouco. Porque tem projetos seus, com certeza, que levam mais tempo que isso. Sim. E é interessante, assim, eu não sei como a relação assim, com pessoas comuns que não é do meio, assim, né? Então, tenho muitos amigos que não é. E aí vieram me perguntar, foram na estreia no Metrópolis, assim, né? Foi lotado, fiz uma exibição. Até porque eu gravei na Barra, né? Envolvi a comunidade, então a comunidade foi, assim, super bacana. E aí, eu conversando com os amigos, assim, eles perguntando. Aí eu falei assim, pô, então foi o edital, ganhei 80 mil. E, caramba, 80 mil para fazer o filme? Né? Eu falei, cara, 80 mil, mas, cara, eu fiquei 1 ano trabalhando nisso aqui. Aí eu fiquei, tipo assim... Você vai falar quanto ficou no seu bolso, no seu cachê, a pessoa cai pra trás. Aí eu fiquei, aí depois, conversando com a Dayana, né, minha companheira, que também é cineasta, eu fiquei mais 1 ano, eu e ela, que é o trabalho de distribuição, que a gente não entrou nesse assunto ainda. Esse era até o próximo, inclusive. Distribuição do filme, que é um trabalho que envolve também dinheiro que não está no orçamento. Sai do teu bolso. Tem que fazer outro projeto. Que sai do nosso bolso. Né? Tanto que a gente não teve condições financeiras de mandar o filme para fora. A gente mandou para uns 2 festivais só, internacionais, que o filme não entrou. Mas acabou por um outro caminho muito louco. Rolou uma exibição na França, assim, um independente. Mas esse festival, ter dinheiro para mandar, a gente não teve condição. Mas a gente ficou 1 ano distribuindo o filme para vários festivais e, graças a Deus, rodou o Brasil inteiro, assim, o Brasil inteiro e tal.
Mas é investimento, é isso, é trabalho, que nesse orçamento de 80 mil não entra, que é a questão. Não entra, Adriano. Você vai pagar trilha. Você pega um filme. Isso. Esse documentário, o último documentário que a gente produziu agora, O Adolescer. Eu tenho um menino, no final da entrevista, canta uma música. A música tem direito autoral. Eu preciso pagar o direito autoral dessa música. Então, no custo que você tem muita coisa que entra e que as pessoas nem entendem que você tem. Direito de música hoje, gente, você pode começar a pensar em no mínimo 12 mil por etapa da música. Se você estiver comprando só o fonograma, é um valor. Se você envolver a gente tem em música no mínimo 3 direitos: autor, intérprete e gravadora. Normalmente, o intérprete com a gravadora estão num pacote só, que é o fonograma. E o autor está numa editora. Então, se você pagar 12 mil para o autor, você vai pagar no mínimo mais 12 mil para o fonograma. Pensa bem. Se você dividir isso que o Adriano Por falou... música. Né? Por música. Se você dividir o custo, o valor total pelo tempo, você vai ver que Não, já que é o Henry muito falou pouco, isso. né? O valor que você ganha por hora de trabalho é muito menor do que a maior parte dos trabalhadores que ganham pouco. A gente não está falando em remunerar ninguém maravilhosamente bem. E a gente está falando, acredito que num mercado que está sendo construído, né? Que está se consolidando. A gente tem poucas grandes produtoras, ou talvez nem grandes, né? Médias, de um porte um pouco maior, e uma série de produtoras pequenas, né? Fora os realizadores que vão ser MEI, que vão ser, né? Que não são nem CNPJ ainda. Na verdade, um curta de 80 mil, vocês falaram, dá o MEI do ano, né? Você não pode mais gastar. Dá o seu teto, né? MEI, você já então, a gente quebra MEI. está formando o mercado ainda e assim, mas na verdade essa perspectiva por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que tem a grande maioria são 3 bilhões, 3,2 bilhões, a grande maioria, eu acho que é 2 e pouco, vai para o audiovisual, né? Porque é justamente esse fundo represado, né? No governo Bolsonaro. Isso daria possivelmente um salto também com a significativa, né? Fato que ele vai ser disseminado para o Estado, a metade, né? E a outra metade para os municípios. Então, também, assim, a possibilidade de uma Mas difusão. ele já vem, inclusive, com divisões que envolvem exibição, que envolvem fomento, que envolvem... Seria um salto, mas eu acho difícil. Até a gente, mesmo, né, com a mudança do governo, que o Bolsonaro atrapalhou, já poderia estar sendo executado. Mesmo no governo Lula, assim, parece que não... Sei lá, para mim parece que não dá para cantar antes da hora. Não, esperar não. as coisas acontecerem, tem que regulamentar, tem todo um processo. E para onde vai esse dinheiro? Desculpa, Adri. Como vai ser? Não, porque a previsão aqui para o Estado, na tabela que eu tive acesso, só para o Estado é quase 20 milhões. Eu sei que eu olhei para Vila Velha, que é o município que eu moro, são 3 milhões e pouco. Desses 3 milhões, são quase 2 milhões para a produção. Para a produção, né? Porque como Tem para salas de cinema. Tem uns recortes assim. Tem exibição. Exibição e, enfim. Tem até preservação. Preservação, Finalmente. E é um debate que a gente em breve vai começar a ter que fazer, porque eu já até fico temendo se eles vão respeitar os limites de cada recorte que está ali, rubrica, assim, né? De cada rubrica que está ali, assim, né? Porque por estado, por exemplo, o recurso de produção é muito alto, assim. Então... Respeitar a divisão, acho que não tem como não ser. Se eu entendi como eles estão construindo, o recurso vem exatamente para cada rubrica. Então, você não tem como não respeitar a rubrica. A questão é se vão respeitar o que o realizador de fato quer. Porque respeito é uma coisa complexa. Vocês desculpem, meu celular tocou aqui, eu até deixei ele desligado, eu não sei porque que ele tocou, mas tocou porque é isso que está acontecendo. Tá rolando a confusão com o conselho agora, sabe? Tá todo mundo já... Acabou de ser lançado um edital para nova composição de Conselho Estadual de Cultura
e o conselho atual, os conselheiros atuais sequer foram comunicados sobre isso. E a lei, na verdade, ela inclusive prevê que Ela seja tem que que passar passe pelos conselhos e tudo mais. Então, como é que vai ser isso? Sabe, se você não tiver nem o conselho funcionando, organizado, como é que você vai aprovar e passar e acessar o setor? E é uma categoria bastante organizada, o audiovisual, né? Assim, no Espírito Santo. Claro que nunca é... Você pode ideal. mais, mas o ideal, mas que tem uma atuação muito consistente, né? A partir né, da Não, BD. eu tô falando isso porque, por exemplo, na Audi Blanc, enfim, não vou entrar muito em detalhe, fica para off. Enfim, as coisas não foram bem assim em Vila Velha, entendeu? Em relação a respeitar as diretrizes conforme a lei foi instituída, cada recurso. Vários municípios, né? Então, assim, as coisas não foram bem assim. Vitória então, mesmo, eu acho que nem conseguiu acessar, não foi? Conseguiu uma parte, aí sobrou, aí no outro ano teve a volta. Então, Mas... a gente conhece o Brasil, a gente sabe como as coisas funcionam. Na verdade, é um milagre a gente conseguir ainda fazer filmes, fazer produtos artísticos, mesmo com toda... Justamente, acreditar que é possível Trabalhar fazer. com cultura é tenso. Agora, falando... A gente tá aqui, né? Falando brevemente aqui, né? Já estamos com Não, eu só queria complementar em relação à produção, assim, porque eu acho que talvez, assim, né? Acho que enxergar a produção audiovisual, não no Espírito Santo, pelo menos eu imagino que em outros estados, talvez, enfim, já se tenha enxergado isso, que é agora com essa consolidação do streaming, assim, né, que estão recebendo as obras nacionais, né? Você vê essa possibilidade. Eu acho que esse olhar aqui o Estado, olhar esse mercado do audiovisual com esse olhar mesmo de indústria, levar a coisa um pouco mais a sério, digamos assim, não vou aqui fazer um edital para esses artistas aqui, tá bom, vai ser desse jeito. Eu acho que levar uma coisa um pouco mais a sério, respeitar um pouco mais os profissionais, as empresas que pagam seus impostos, você entendeu? E porque existe um mercado, de fato, assim, né? Existe um mercado. Por exemplo, na própria pandemia mesmo, que durante esses 2 anos, assim, o próprio curta circulou em 2 plataformas de streaming, assim, independentes, e eu recebi por isso, assim, então isso me salvou durante a pandemia, porque eu fiquei realmente, assim, quebrado, e sei de outros realizadores também aqui do Capixaba, assim, que tiveram seus filmes assim, em algumas plataformas, colegas de outros estados. Então, eu acho assim, levando a indústria a olhar para nós, profissionais, realizadores, enfim, pesquisadores, críticos, mais a sério, investimento, realmente entender como um negócio, eu acredito que esse resultado virá. Mais realizadores irão para festivais na Europa, Estados Unidos, poderão negociar seus produtos, sentar lá na mesa de Cannes, em Roterdã, né? Quem sabe no Oscar, como o curta lá de Alagoas, acho que né? Eu vi do Rio Grande do Norte, Rio Grande do o Sideral. O Sideral, então assim, eu achei sensacional. Sideral maravilhoso. Achei sensacional. O curto lá do Rio Grande do Norte foi parar no Oscar, então assim, eu acho que a gente tem potencial para isso, assim, a gente tem potencial para isso. Teve alguns filmes que chegaram aí para Amazon Prime, né? Alguns poucos chegaram em streams grandes. A gente tem esse desafio, né, da difusão também, né? A televisão ainda é o espaço, a gente tem as mostras e festivais, que são uma janela importante, que tem sido forte, eu acredito, no estado tem acontecido bastante, os cineclubes, que também tem essa questão, né? A produção de curtas aqui é 1 por ano, às vezes 2. De longas. De longas, desculpa, né? E a grande maioria são os curtas, e os curtas mas aí a gente esbarra de novo naqueles gargalos que é a questão da visibilidade e daquela coisa,
que cara que o audiovisual do Espírito Santo tem para o Brasil. Porque a gente que está aqui dentro, a gente vê tudo. Exato. A gente vê a nossa produção, a gente sabe que ela é diversa, a gente sabe que tem muita coisa muito boa que poderia estar bombando, mas a peneira, ela é cruel, assim. Existem vários grandes filmes que não chegam, que quando muito passam em 1, 2 festivais, né? E aí vem aquela coisa, né? Quando esses realizadores finalmente conseguem chegar ao longa-metragem, inclusive se chegar ao longa-metragem, tem que ter um currículo para conseguir ser aprovado. Principalmente a empresa produtora, mas também quem vai dirigir. Porque é uma das barreiras do gargalo, né? E aí, quando finalmente, né, o material tá lá, tal, para onde esse material vai, né? E aí é que é importante que se produza mais, para que mais material desse esteja circulando, para que mais desses trabalhos consigam romper essa peneira. E aí, quando começa a ter um número razoável rompendo a peneira, a gente vê se repetir a história que aconteceu com outros estados que um dia foram fora do eixo do Brasil, Pernambuco, nos anos 90 para 2000, Rio Grande do Sul nos anos 80 para 90, Ceará na última década. A Bahia também. Bahia, agora a gente vê Bahia e Goiás como 2 lugares que aparecem, né, bastante. E aí a gente fica... Minas também nos anos 90, 2000, né? Aí a gente fica justamente... A luta também é essa para que a gente também possa perceber. Para que, né, esse trabalho... Porque a gente já tem... O problema também dessa peneira é que muita gente também depois não consegue... São várias peneiras, né? A peneira do financiamento faz que muita gente não consiga fazer novos filmes, né? E aí... Vai diminuindo o número de pessoas. É uma horrorosa seleção que de natural não tem nada. Ela é cruel mesmo. Depois você tem essa outra que é de para onde fazer esses filmes circularem, né? E depois é como também fazer... Porque os festivais, eles são só uma primeira porta de entrada. E muitas vezes nem são, porque você mesmo falou sobre formatos e estruturas diferentes de produção. Esse documentário que toda hora eu falo, porque foi o último que eu acabei de produzir, que está circulando, ele foi para o Canal Futura e está no Globoplay hoje. É um curta, é documentário, mas ele não vai para o festival, não é um filme de festival. Sim. Então, ele isso não faz dele menor. E se você olhar, enquanto ele está muito mais focado em educação, é com estudantes de Central Carapina, sabe? É um documentário interessantíssimo, que está circulando em mega plataformas de educação por aí, que são lugares de exibição, que é o que você está falando do streaming. Sabe, a gente hoje tem um outro espaço de circulação que não é só o festival, e de forma nenhuma desmerecendo o festival, não é isso que eu estou falando. Só que não é, o audiovisual não circula só em festival. Na verdade, o importante é ser visto, né? Vai para o festival... Outros tipos vão para outros lugares. Tem coisa que consegue bombar no TikTok, tem coisa que consegue que vai passar em televisão. A necessidade é justamente que a gente consiga ter um montante de produção que garanta essa diversidade de formatos para que a gente possa estar nesses lugares. Inclusive porque é dali que vai se manter a tal indústria que a gente sonha, né? Que a gente acredita que o século XXI tem prometido, mas que está ainda na promessa no Brasil e de indústria audiovisual. E que esses espaços sejam considerados como desempenho comercial. Porque se na hora de eu colocar o desempenho comercial da minha empresa, alguém quiser só que ele tenha sido exibido numa sala de cinema e eu nunca tiver feito um longa, parece que a minha produtora não faz nada positivo. Sim, eu vou dar um exemplo. E aí o Adriano sobreviveu na pandemia com o filme indo para o streaming. Sim. E é aí que a gente vai chegar. Por exemplo, quando você tem o trabalho que está na plataforma, você citou o documentário de vocês, está na Globoplay, ou seja, vai atingir públicos, está no futuro, vai atingir uma quantidade de público imensa, vai para as escolas, né? Isso é fundamental, porque a gente faz filme para ser visto. A gente não faz filme para ter status, para ter troféuzinho. O troféuzinho é super bem-vindo, realmente. É lindo, maravilhoso, mas o que a gente quer mesmo é a continuidade da nossa produção, né? Continuar fazendo isso na vida. E aí vem essa questão mesmo do como fazer para esse material circular e como também a gente... Peraí que eu me perdi aqui, porque a gente estava falando a coisa do festival que é uma como janela. Comercializar também, porque aí, assim, eu ia dar um exemplo. O exemplo é o seguinte, né? Um documentário. Se você for contabilizar festivais,
Né? É uma coisa que eu tenho pensado muito agora que eu estou nos últimos momentos do meu Do primeiro longa. Né? Ele já tem uma linguagem um pouco diferente, que eu também não sei para qual festival exatamente cabe. Pode ser que ele consiga passar na peneira de festivais mais autorais, pode ser que ele consiga parar em festivais mais amplos, a gente não sabe. Né? Tudo é uma... A gente faz um filme, a gente espera para ver a repercussão, né? Depois disso, também o que a gente vai ver. A exibição de festivais é uma primeira etapa. Depois vem o caminho que é tentar vender esse filme para canais Sala de de televisão. cinema. Porque para sala de cinema, mesmo um hit, um documentário que é hit no Brasil, quanto muito, ele faz 10 mil espectadores. São raros esses que chegam assim, 20, 30, 50 mil. A média do documentário aqui no Brasil é 2 mil, 3 mil, 4 mil. A gente vê documentários de pessoas com carreiras super badaladas que vão passar nos horários vespertinos do cinema de uma sala no Rio de Janeiro, uma sala, 2 em São Paulo. Normalmente para cumprir tabela. Exatamente. Uma exibição. semana, quando muito dá 2. É muito difícil você ter um documentário que entra e toma as 4 sessões numa sala de cinema. Não. Na verdade, talvez seja menos difícil você fazer isso estando num estado fora do eixo, porque a gente consegue entrar nas salas alternativas daqui, Sim. né? E o público daqui vai atrás. Tem uma rede de cinemas Mas de ainda- universidade. Aí você consegue. Mas ainda assim, ainda também é uma pequena parcela do público final que esse filme vai ter. Porque depois, quando ele for para streaming, para canais de televisão, dentro do Brasil, fora do Brasil, ele começa a achar o público dele. E aí tem uma outra coisa também que é muito importante a gente lembrar, porque as pessoas ficam pensando, a gente está falando só de vender, Não, como se a gente não é fosse fazer exibir. dinheiro. Mas a questão também é que quando o filme é feito com fundo setorial audiovisual, esse dinheiro volta pro Pro FSA. FSA. Que é uma coisa Sim. incrível, inclusive. É. Por 7 anos. São os 7 primeiros anos da vida comercial dos filmes, a gente volta, é uma forma da gente de alguma forma amortizar o investimento que foi feito na gente. E aí, tem que lembrar também que as grandes bilheterias do cinema brasileiro também entram com o dinheiro do FSA, de outras linhas que não são essas para nós independentes. E aí, sei lá, Minha Mãe é uma Peça aqui, uma outra comédia grande, como ela vai fazer uma bilheteria grande, ela paga e ajuda a bancar os projetos A gente se que não tem alimenta, grandes estrelas, que é o caso da gente, dos orçamentos pequenininhos, para que eles continuem a ser feitos. Isso também tem que ser lembrado, que é um mercado, que é uma cadeia que ela tem como se sustentar, se autoalimentar. Né? Não é um dinheiro que está sendo jogado fora. Além de tudo que a gente falou aqui, da quantidade de empregos que a gente move, não só dentro dos técnicos audiovisuais, mas da própria da economia da região em que a gente está filmando como um todo, é importante a gente lembrar disso, né? Sim, E é muito assim, a construção mesmo do... assim, ninguém remunera o nosso trabalho de distribuição, que é o que o Adriano colocou. Né? Esse trabalho, na verdade, a gente faz porque a gente acredita que vai dar certo. E porque a gente precisa também de botar o nosso trabalho para circular, para que ele seja visto, seja conhecido, e com isso a gente consiga fazer novos trabalhos. Né? Porque é assim que a gente vai conseguir construir uma relevância para as nossas obras, que vai muito além do que um prêmio em um festival aqui, do que uma seleção em outro, do que uma crítica positiva em outro lugar, ou ter entrado na sala de cinema. Perdão, esbarrei aqui. Tudo isso são peças desse grande quebra-cabeça. Né? Que a gente monta com as ferramentas que tem. Mas o importante é isso, a gente entender que são muitos caminhos. E todos são válidos. E a gente entra nessa história da distribuição que você falou, porque quando a gente falou de cinema norte-americano, que vai para não sei quantas salas que tiram o cinema nacional, é distribuição. Se o nosso filme, hoje, quando a gente faz um projeto, a distribuição não entra nele, deveria ser um item a entrar quando você escreve o projeto, você pensar no desenvolvimento. Como é que você faz isso? Nós temos distribuidoras no Brasil. Se eu tiver um edital, a gente estava falando de fomento, tem fomento nacional, em que a distribuidora pode entrar com o meu projeto, ou que para eu entrar, eu já tenho que apresentar quem vai pagar o primeiro licenciamento ou quem vai distribuir o meu filme. Então, e aí como é que a gente faz isso? Porque se a gente não remunera o distribuidor, se a gente não tem remuneração para o distribuidor, nunca a gente vai conseguir, porque o filme americano, o estrangeiro, entra numa sala de cinema que fecha não sei quantas salas,
Porque eles pagaram para isso. Ele não entra lá de graça. Não é o Cinemark que quer que seja só o filme americano. É porque existe uma comercialização disso, uma negociação. Eles vão lá e fazem uma Você compra o espaço e ganha dinheiro sala com ele. cheia, gente. Que geralmente O eles, marketing. geralmente dizem, né? Diz pesquisas que geralmente eles gastam quase o dobro. 3 vezes o valor que eles gastaram de produção. 3 isso aí. vezes É mais. tipo isso. 3 Distribuição. vezes. Então, não é De garantia de marketing e sala cheia, distribuição. é garantia Marketing. de sala. Tem filme É. que entra, por exemplo, acho que foi o Disney, entrou com algum filme, não sei se foi o Toy Story 4, alguma coisa assim. O filme ficava lá. A sala, não tinha ninguém na sala assistindo o filme. Acho que foi Minions 2, não foi nem Toy Story, não. Entrava, fica lá a sala, e não interessa se tem gente assistindo ou não. Dentro Comprado. do marketing de distribuição deles, já existe isso. Não estou querendo de forma nenhuma. Mas é para manter que a gente não hegemonia, né? exiba. O que eu estou levantando aqui distribuição tem que ser uma etapa paga da nossa produção. Sabe, se eu Pessoal, não vou tive- ter que... tamo já demais, né? estamos aqui no tempo, mas não vamos acabar sem o nosso último especial quadro. Eu falei com vocês já um pouco antes para irem pensando, mas eu vou dar até uma canja. Eu pedi sugestão, né, Falou. de filmes. Vou sugerir 2, talvez. Um que seja aí old school, né, mais antigo, e um mais contemporâneo, porque eu acho que é importante também a gente pensar, conhecer essa produção de agora, mas também reverenciar, né, quem vem fazendo aí em outros tempos. Quem quer começar? Ou um diretor, uma diretora. Quem vai? Vai. Tá, eu vou lá. Bom, o meu old school e não é old school, né? Porque eu também tá entregando minha idade, mas é um filme que eu vi nascer, né? De uma realizadora da minha geração, um filme que marcou muito, né? Inclusive, assim, é uma pena que ela não esteja atualmente fazendo filmes, mas ela fez um dos grandes, e não sou eu afirmando, isso teve críticos que falaram, um dos grandes filmes brasileiros dos anos 2000, que é o curta-metragem da Virginia Jorge, No Princípio Era o Verbo, Lindíssimo. que tem no YouTube. É um filme lindíssimo, assim. Inclusive, a Virginia recentemente lançou um livro, que também tem disponível para download gratuito, que ela fala de métodos de preparação de atores no cinema brasileiro, e uma parte grande, né, porque era a dissertação dela, a tese dela de doutorado, a primeira parte do livro ela fala do processo dela com os curtas dela primeiro, contando isso. E assim, é muito interessante você ver isso vendo também os filmes, a filmografia da Virginia, né? Então acho que vale muito a pena. Eu sempre recomendo. Assim, como professor, né? É um filme que quando eu exibo para a garotada mais nova, porque aí vem aqueles problemas. O filme foi feito em 2005, ou seja, não tem nem 20 anos, mas é invisível para a galera mais nova, né? Então eles chegam sem nunca ter ouvido falar e ficam sempre fascinados. Então, assim, eu sempre indico que é um filme marcante, assim. Dos mais recentes, né? Eu vou indicar aqui um filme dentro do cinema LGBT queer capixaba, né? Também hoje ele é meio que um marco, porque ele foi o filme que passou da peneira, assim, né? Que é o Inabitáveis, do Anderson Bardot, que a gente já mencionou aqui. Que é um filme belíssimo, né? É um filme que passou em mais de 50 festivais, quase 100 festivais no mundo, né? E é interessante também que o próprio Bardot tem um projeto que ele tem feito, né? De ensinar, a partir dos conhecimentos de distribuição que ele teve, a pessoas que estão com filmes também sendo lançados. Eu acho interessante pensar nesse marco, assim, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pensar quantos outros filmes ficam de fora dessa indicação, né? Já que eu optei por fazer um que passou por essa peneira, né? Quantos outros grandes obras audiovisuais capixabas podiam estar aqui? Mas queria trazer isso, uma realizadora e um realizador gay. Olha, excelente. Dri. Quem vai? Leandra passou a bola. Não, Tá pode pesquisando ir. aí. Eu tô tentando achar um fácil. filme que eu vi há muito tempo na mostra da BD. Tô tentando lembrar o nome aqui. Vai lá, por enquanto. Então eu sou produtora, gente. Não posso deixar de vender meu peixe. Dessa série Old School, vou falar baseado em histórias reais. Claro. Que é um filme que o Erli trabalhou com direção de arte e ganhou prêmio. Isso, e muita gente da velha escola, não tão velha assim, mas da escola mais antiga trabalhou. É um filme com direção do Gustavo Moraes, é um marco, ele é de 2002.
se chama Baseado em Histórias Reais, está muito atual, inclusive é um filme que a gente continua exibindo e toda vez que passa ele tem. Fez 20 anos ano passado, a história. E aí vou falar do novo, que eu já até comentei, que é o Adolescer, que é um documentário que está em muitas plataformas de educação, está no canal Futura, no canal Cultura, no Box Brasil, está em tanto lugar, acho que vai, e Globoplay até, mas é pago, então tem outros canais que são gratuitos, Tamanduá, tá na página, como ele é do Instituto Unibanco, ele está no Itaú Play, né? Acho que então é só botar Adolescer. Então um é um documentário, o outro é uma ficção, um é média, o outro é curto. Vai colocar na descrição também, né, do Então, YouTube, depois eu os passo, nomes e os que tiverem link a gente coloca, que a galera já assiste. Depois o link. Agora chegou a hora, achou? E aí, Adriana? Não Mas consegui é difícil achar. relacionar dois, né? Poxa, tanto filme. É tanto filme. Não, assim, eu lembro de da mostra da BD, que foi até quando eu conheci a BD, né? Eu tava ali em 2009, 2010, se eu não me engano. Foi aniversário da BD, 10 anos. E aí eu tava na mostra à tarde, aí passou um filme que um amigo atuou, o Abelhão, que não sei se o nome do filme ele... Michael Jackson, é isso, né? Eu tentei digitar aqui. Outro marco, né? E só aparece o Michael Jackson Acho que é mesmo. Michael Jackson, né? Porque a grafia é M-A-I-C-O-U-N. Isso. Então, aí eu... E me marcou bastante, assim, eu já conheci o Abelhão na época, assim. Aí ele tinha falado que tinha atuado no filme, ia passar na mostra, e aí eu fui assistir, e aquele ano assisti a mostra e conheci a BD. E foi o filme que ganhou aquele ano, né? E ele tava me relatando a época, assim, e que tinha viajado para outros estados por causa do filme. Eu lembro que ele estava encantado, assim, e a BD é um brother bacana, faço essa homenagem. Ele está passando por uma situação bem delicada, assim, enfim. Então fica essa homenagem aí ao Abelhão, um brother super talentoso, poeta, rapper, enfim. Mas também não deixa de ser um filme também importante da história. Muito importante. E eu quero deixar um filme mais recente da Castiel Vitorino, brasileiro, A Cabotagem e O Incêndio Inevitável. Eu acho que é um filme... Eu vou fazer uma reivindicação, já que ele não indicou dele, deixa a gente indicar o guri também. Eu acho fundamental. Não pode ficar fora não, tá? Tá Eu, indicado. na verdade, eu indicaria dois filmes da minha família. Eu indicaria o Guri e indicaria o Braços Vazios Nossa! da Dayana, Com né, a certeza. esposa do Adriano, Braços que Vazios é da Dayana outro Rocha. filme marcante. Ó, eu vou assim. cortar, senão a gente vai ficar na lista de filme que é Ao invés de interminável. 6, você vai ter 8, tá? Braços Tá vazios, feita a é lista. imperdível. Acho que tem muito mais, né? Acho que é mais para Tem deixar muito um mais. aperitivo aí a Muito quem não mais. tem o costume, talvez, de assistir a produção, a procurar. A própria página da BD vai ter bastante informação, a lista Claro. de filmes que já passou. Alguns são fáceis de encontrar, muitos deles são fáceis de encontrar, outros talvez seja um pouco mais difícil, mas é só ir buscando que você encontra. Então, bom, agradecer Erli, Leandro, Adriano, por esse papo tão legal, tão importante, né? Pra gente pensar aqui a produção, né, cultural feita no Espírito Santo. Com certeza vai vir um ano muito bom aí, espero que seja de muita produção, muita exibição. Sim. Nessa e em outros lugares, né, para que a cultura ajude aí Brasil e Espírito Santo a voltar a florescer, né, a gente mostrar o nosso melhor. Então é isso. Semana que vem estamos de volta. Siga a gente aí no YouTube, nas redes. Até mais. Valeu. Valeu. Obrigada, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado.